Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né, meus queridos irmãos? Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 34, no seu verso 1, conhecido como o primeiro livro da Bíblia, dos Pentateucos, também conhecido como a Torá, escrito por Moisés. Louvado é o nome do Senhor. Deuteronômio, no seu capítulo 34, louvado é o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, meu querido irmão, que aonde estiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. A mesma palavra de Deus vai nos falar que se você fechar a porta do seu quarto e falar em secreto com Ele, ali Ele também se faz presente. Porque Deus, Ele se apresenta para um, Deus, Ele se apresenta para 2, e Deus se apresenta para uma multidão inteira, porque Ele não faz exceção de pessoas, e o Espírito Santo de Deus já está nesse lugar. E eu confesso para os irmãos que eu estou totalmente dependente dEle para trazer uma mensagem do Espírito Santo para a igreja, porque um missionário caminho não tem nada para você, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sim tem uma mensagem do alto do céu para a sua vida, do alto do céu para a sua casa, do alto do céu para a sua família. Ei varão, ei varoa, se você vem atrás de resposta essa noite, você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Se você vem atrás de uma bênção, o Senhor manda eu te dizer assim, que a bênção hoje vai cair do céu na sua vida, e os teus sonhos serão restaurados nesta noite, e tudo aquilo que você pediu para Ele já está anotado lá no caderno da vida, lá no livro da vida. Aleluias! Santo Espírito! Aleluias! A palavra vai dizer assim no seu capítulo 34: Moisés veio à terra prometida. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Perga, que está em frente de Jericó. Louvado é o nome do Senhor. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Para resumir aqui, irmãos, lá em Josué também eu gostaria de deixar um pequeno versículo, no seu capítulo 10, logo à frente aí. Josué, no seu capítulo 10, versículo 12. Aleluia. Gibeão é sitiada por 5 reis, no seu verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: sol, detenha-se. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. É sempre uma responsabilidade muito grande, irmão, trazer uma mensagem para a igreja. Confesso para os irmãos que toda vez que estou em cima do altar, as minhas pernas tremem, o corpo ele gela, porque trazer uma mensagem para a igreja é uma mensagem, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então, quando você sobe em cima do altar e você não sente mais isso, é porque tem algo de errado com você. Tome cuidado, porque talvez já tem muitos cristãos aí pregando no automático em cima do altar e já não estão mais sentindo a presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer agora que se levantaria um rei
no Egito, a qual teria se esquecido de tudo a qual José tinha feito. A palavra vai dizer agora então que o povo hebreu, o povo de Israel era muitos. E agora então esse novo rei, esse novo faraó, ele daria uma ordem para que matasse todas as crianças hebreias recém-nascidas naquela época, porque ele estava com medo da população hebreia, do povo de Israel, pastor Edmilson. A palavra vai dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, mas o Senhor chamaria um homem, um jovem, uma criança que nasceria, e o nome dessa criança era Moisés. A palavra vai dizer que Moisés, filho de Joquebede e Arão, irmão de Miriam e Arão também, ele teria um chamado de Deus. A palavra vai dizer agora então que a perseguição começa no Egito sobre as crianças, mas a palavra vai dizer que Moisés ele se livraria da mão de Faraó. Ei, meu querido irmão, ei, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa para você. As perseguições podem ser muitas na sua vida, assim como foi a de Moisés, mas o Senhor o livrou da mão de Faraó. Fique tranquilo, varão, que Deus está te tirando da mão dos seus inimigos nessa noite. Deus está te tirando da mão de Faraó, aquele a qual tem levantado na sua vida, aquele a qual tem levantado na sua casa, aquele a qual tem levantado na sua família. Aleluia! A palavra vai dizer, meu querido irmão, que agora Moisés, com 3 meses de recém-nascido, ele seria colocado no rio Nilo. Aleluia! Sua mãe pegaria uns juncos, montaria uma pequena arca e colocaria batume, para que não entrasse água dentro daquela arca. Então ela batumou aquela arca. Assim como Noé ele fez quando construiu a arca de Deus. A palavra vai dizer que Noé, ele terminou a construção da arca batumando a arca. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? O batume quer dizer selar, para que não entre nada dentro da sua arca. E Deus está selando a sua arca nesta noite. Assim como ele selou a arca de Moisés, para quando sua mãe Joquebede colocou ele dentro daquela arca, ele desceu o rio Nilo, mas a água não entrou aonde Moisés estava. E a água não vai entrar onde você está hoje, meu querido irmão. A água não vai te sufocar. Ei, meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Esta noite o Espírito Santo de Deus, ele está batumando a tua arca, ele está batumando a tua casa, ele está batumando os seus caminhos. Ainda que o diabo venha por 10 caminhos, ele vai sair no meio do seu caminho, da tua casa e da tua família. A palavra vai dizer que Moisés ele é encontrado pela filha de Faraó, viu, missionário dele? E agora ele vai ser criado pelos egípcios. Moisés vai ser criado pelos egípcios, que não era o seu povo. Ei, varão, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés agora vai ser criado pelos egípcios, vai passar pelas escolas egípcias, pelas melhores faculdades do Egito, vai aprender a língua egípcia, mas não vai mudar o caráter de hebreu. Aleluia! Glórias a Deus. Deixa eu falar de novo para você que você não entendeu. Moisés ele vai aprender a língua egípcia, ele vai passar pela faculdade egípcia, mas não vai mudar o seu caráter. Sabe por quê, varão? Porque cristão de verdade não muda o caráter, não importa o lugar onde ele esteja. Sabe por quê, varão? Porque só tem cristão de verdade na igreja na 1 hora do culto, mas quando acaba o culto tá xingando palavrão, quando acaba o culto tá falando mal da vida do irmão, quando acaba o culto tá fazendo rodinha. Aleluia! Santo Deus! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor.
Mas Moisés não perdeu o seu caráter. A palavra vai dizer então que o jovem cresce, se torna um homem adulto. A palavra vai dizer que ele está vendo o povo de Israel agora sendo escravizado e um jugo pesado sobre aquele povo. Sabe por quê, varão? Porque o povo de Israel carregava um jugo pesado pela desobediência. Fala pro seu irmão do lado aí, você só carrega o jugo pesado pela desobediência. Fala aí. Só passa jugo pesado quem é desobediente, presbítero. Quem obedece a Deus não carrega fardo pesado. Quem anda nos caminhos de Deus, por mais dificuldade que tenha, o Senhor ajuda, o Senhor socorre. Mas só carrega fardo pesado e só continua sofrendo quem é desobediente. E tem muita gente aí no mundo sofrendo, viu? Tem muita gente aí no mundo clamando, pedindo socorro, mas não quer entregar a vida para Deus. Aleluia! Fala que crê em Deus, mas não vive Deus. Falar que crê é fácil, né, missionário? O duro é viver. O duro é você ser obediente à palavra. O duro é você ser fiel a Deus. O duro é você honrar a Deus no pouco. O duro é você honrar a Deus quando a geladeira está vazia. O duro é você honrar a Deus quando você está andando de a pé ou de bicicleta. Isso é duro. Mas tem sua recompensa. E a recompensa é a vida eterna. Eu prefiro perder tudo, mas eu só não quero perder a presença, varão. Eu prefiro perder a casa, eu prefiro perder a esposa, os filhos, eu prefiro perder tudo. Eu só não quero perder a presença, porque sem a presença eu não posso ver a face de Deus, sem a presença eu não posso chegar na glória do Pai, varão. Ei, deixa eu te dizer, carro você compra outro, mulher você arruma outro, filho Deus te dá outro, você adota, mas Deus é um só. Aleluia! Mas não é por isso que você vai largar da sua mulher não, viu, varão? Não é por isso que você vai sair adotando um monte de criança aí não, para deixar passar fome na sua casa, viu? Vai entender mal o que o missionário está falando aqui e interpretar de outra maneira aí, viu? Louvado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que agora esse jovem ele cresce. E agora Moisés então ele já é um homem. E a palavra vai dizer agora que vendo o seu povo escravizado, o pastor Edmilson, Moisés ele vai se indignar de ver o sofrimento do povo. Sabe por quê, varão? O cristão de verdade, ele se indigna de ver o seu irmão sofrendo, sabia disso? Ele se indigna de ver o seu próximo sofrendo. Ele sofre com a dor do seu próximo. Porque esse é um dos mandamentos de Deus. Amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia! Mas tem pessoas que vê o irmão dificuldade na rua, vê o irmão sujo na rua, fala, eu vou abraçar esse mendigo aí, eu vou abraçar esse rapaz aí que não tem nada para me oferecer, Aleluia! eu vou ajudar esse aí. Mas Moisés não. Moisés estava indignado por ver o seu povo sofrer. A palavra vai dizer então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Moisés agora, ao ver o seu povo sofrendo na mão dos egípcios, ele cometeria uma loucura. A ver um dos seus irmãos sendo castigado ali, missionário Denner, ele comete uma loucura, presbítero. Ele vai e mata um egípcio. Movido agora ali de raiva, de ira por ver o seu povo sofrendo, ele comete um homicídio. Ei, meu querido irmão, ei, minha querida irmã, a palavra vai dizer que após Moisés matar esse homem, ele empreenderia uma fuga agora para as terras de Midian. A palavra vai dizer que Moisés ele vai para Midian. Ali então ele chega em Midian, conhece uma moça cujo seu nome era Zípora. Glória!
filha de Jetro, sacerdote de Midian, se casa com essa moça e constitui família com ela. A palavra vai dizer então que o Senhor chamaria Moisés, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E apareceria para Moisés em uma sarça ardente, Glória a Deus. o missionário Denner. A palavra vai dizer que o Senhor agora aparece para Moisés e fala para Moisés: ei Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisa é santo. Ei varão, deixa eu te dizer uma coisa. Esta noite o Senhor está te chamando aqui neste lugar e está mandando eu te dizer assim, ó. Tem muito crente que ainda está com a sandalinha calçada no pé. A sandalinha do adultério, a sandalinha da mentira, a sandalinha do vício, a sandalinha da pornografia, a sandalinha do Facebook, do Instagram, do Messenger, do Twitter. Ei varão, tira a sandalinha do seu pé, senão você não vai poder entrar no céu. Ei, senão você não vai poder ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Tira a sandália do pé, porque o lugar que você pisa é santo. Palavra ceia. Palavra cai. Tá com a sandália no pé, tem que tirar, Dênio. Tá com a sandalinha no pé, pastor Edmilson? O varão tem que tirar, a varoa tem que tirar, não tem? Porque o lugar onde você pisa é santo, varão. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus se trata com santidade. Não é com patifaria, não. Não é com palhaçada em cima do altar, não. Não é de palhaçada embaixo aí do altar, não. Mas é tratando as coisas de Deus com respeito, é com carinho, é com amor e com dedicação. Porque quanto mais você se dedica, mais o Senhor se dedica a você. Quanto mais você faz, mais Ele faz para você. Quanto mais você se doa, mais Ele se doa para você. Ei varão, deixa eu falar uma coisa para você. Tá dando o seu melhor? Fica tranquilo que Ele vai realizar os seus desejos. Tá dando tudo de si? Fica tranquilo que Ele vai realizar aquilo que Ele te prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não haveria de cumprir? Hã? Aleluia. Se foi Ele que prometeu, Ele cumpre. Aleluias. Aleluias. A palavra vai dizer que Moisés agora então, ele assumiria uma liderança em Israel. Glória a Deus. Ele voltaria agora para o Egito, encontraria com o seu irmão Arão, e agora ele subiria para anunciar as 10 pragas a Faraó. Glória a Deus. As pragas seriam anunciadas a Faraó, o povo seria liberto de Israel. Agora então o povo sairia agora da mão de Faraó. A palavra vai nos dizer que 600 mil homens foram libertos da mão de Faraó, sem contar mulheres e crianças, rumo agora à terra prometida. Ei varão, ei varoa, Moisés está saindo agora com uma multidão inteira rumo à terra prometida. Ei varão, e você vai sair essa noite rumo à terra prometida, ou você vai querer ficar vagando pelo deserto por 40 anos? Aleluia. A palavra vai dizer então que Moisés ele chega em frente ao Mar Vermelho, o mar se abre, o povo de Israel passa o Mar Vermelho. Glória a Deus. Aleluia. E agora o povo começa a caminhar, o Denner, pelo deserto. Porque, sabe por que o povo atravessou o Mar Vermelho, Denner? E depois começou a caminhar pelo deserto? Oh, glória. Porque cristão de verdade, primeiro ele tem que passar pelo vale. Cristão de verdade, primeiro ele tem que passar pelo deserto para ser aprovado. Não é de qualquer maneira que você é aprovado não, varão. Não é de qualquer maneira que você é aprovada não, varão. Cristão de verdade tem que ter dificuldade na sua vida, tem que passar por deserto. Foi assim na vida dele, de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito Santo. E por quem que ele foi levado? Pelo Espírito Santo, para ser provado. Não foi o diabo
aprovado. Sabe por quê? Aleluia. Glória. Aleluia. Porque após ele passar pela prova, ele foi aprovado por Deus lá no trono, lá pelo Pai. Ele passou pelo deserto, né? E foi servido pelos anjos no último dia e foi aprovado pelo Pai no trono. Ei, varão, se você passar pelo deserto essa noite e passar de maneira digna, passar de cabeça erguida sem ficar murmurando como o povo de Israel, então o Senhor manda eu te dizer assim, que você será aprovado também e você será honrado. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que agora o povo de Israel está caminhando rumo à terra prometida. A palavra vai dizer que de dia uma nuvem cobria eles, e à noite uma coluna de fogo esquentava eles e os guiava pelo deserto. Aleluia. Ei, varão, na sua vida tem uma coluna de Deus em cima de você, a qual não deixa o seu inimigo fazer aquilo que ele tem vontade com você. Sabe por quê, varão? Porque a vontade do diabo é matar você. A vontade do diabo é me matar. Você acha que ele está feliz de ver você aqui neste lugar hoje? Você acha que ele está contente de ver você buscando pela sua casa, pela sua família? Por mais que você fale, missionário, o meu filho não está aqui. O meu filho está lá nas drogas, está no mundo perdido. Missionário, a minha casa está de ponta cabeça, está uma bagunça, viu, missionário? Missionário, na minha casa tem enfermidade, tem pessoas doentes. Ei, mas dê glórias a Deus, porque o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua casa, ele está no controle da tua família, ele está no controle do seu filho viciado que está lá no mundo, ele está no controle de quem está doente lá na sua casa. O Senhor está no controle, sabe por quê? Você não está andando sozinho, não, você está andando com ele, o Todo-Poderoso, o grandão da Galileia, o Alfa, o Ômega, o meio, o princípio e também o fim, a raiz de Davi, a geração de Jessé. Aleluia. Você está andando com o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Você está andando com o Todo-Poderoso. A palavra vai dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que agora então Moisés está guiando o povo. Mas o povo é um povo murmurador. O povo é um povo ingrato. É um povo que só quer. Me dá, me dá. E infelizmente encontramos muitos desses dentro da igreja, que só vem para a casa de Deus para pedir. Verdade, aleluia. É o crente pede. E se não me dá, eu saio. E se não me dá, eu ajunto as minhas malas e saio. Aleluia. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Mas Deus não tem compromisso com o mercenário. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus não tem compromisso com quem só vem buscar Ele por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Mas se você vem na igreja buscar Deus por quem Ele é e não por quem Ele pode te dar, fique tranquilo, varão, que você vai ser honrado. Fique tranquilo que você não vai vagar pelo deserto e vai ficar lá, Deus dará não. Fique tranquilo que no último dia o Senhor te pegará pelas suas mãos e te mostrará a terra santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, assim como João lá em Apocalipse 21 vai dizer que ele viu a nova Jerusalém adornada, ativiada, descendo do céu como uma esposa. Ei, mas é só para quem merece, varão, é só para quem busca, varão, é só para quem se dedica, não é para qualquer um, não é qualquer um que vai ver a terra santa, não é qualquer um que vai passar pela porta, não. Ei, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ei, você é chamado, mas fica no meio dos poucos. Glória a Deus. A porta é estreita, Glória a Deus.
O caminho que leva à porta também é estreito, mas também tem a porta larga, e também tem o caminho largo, cuja qual muitos aí no mundo estão escolhendo. Aleluia. E muitos dentro da igreja também estão escolhendo passar pela porta larga, usurpando da palavra de Deus, usurpando das coisas de Deus, usurpando do ministério para ganhar dinheiro. Falsos profetas, mentirosos, Aleluia. brincando em falar em línguas, homens usurpadores da palavra, mercenários. Aleluia. Aleluia. Mas no último dia dirão: Senhor, Senhor, profetizei, expulsei, fiz tantas coisas. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos, pois vos não os conheço. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! A palavra vai dizer agora que Moisés ele continuou sua jornada com o povo. E agora Moisés vai dar um escorregão na fé. Aleluia. A palavra vai falar agora que o povo de Israel estava com sede, pastor Edmilson, e não tinha água para beber. E agora o povo vai começar a apertar Moisés e quer água, porque o Senhor já tinha dado, eles já tinham visto as provisões de Deus, mas eles queriam cada vez mais. E pastor sentiu um pouco de sede e o povo já se virou contra o líder Moisés. Moisés então, ele vai cometer um erro de se irar. E agora então, ao acontecer esse fato no deserto de Jeftim, perante a congregação de Israel nas águas de Meribá, a palavra vai dizer então que agora Moisés ele comete um erro perante a congregação de Israel. E agora o Senhor falou para Moisés e para Arão que eles não entrariam na terra prometida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então Deus chama Arão ao Monte Ur e ali ele recolhe Arão. Chama Moisés ao Monte Nebo e ali também recolhe Moisés. Mostra a terra prometida para Moisés, mas fala para Moisés: você verá a terra, mas não poderá entrar. Ei, varão, o que mais me entristece nessa passagem é que por um pequeno erro o servo de Deus ficou sem ver a terra prometida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que muitas coisas na sua vida você não teve? Sabe por que muitas coisas na sua vida você não vai ter? Porque você perdeu a promessa que era sua. Aleluia. Talvez você vai falar assim: missionário, eu não vou ficar rico não. Missionário, eu não vou ter as melhores roupas de grife não. Missionário, eu não vou andar nos melhores lugares do Brasil, do mundo, visitar, né, os lugares bonitos, a Espanha, a Europa, ver a Inglaterra. Não, sabe por quê, varão? Tem muitas coisas na sua vida que você perdeu pela sua desobediência a Deus. Aleluia. Tem muitas coisas que você almejou ter na sua vida que você não teve, mas é porque você desobedeceu a Deus. Glória a Deus. Verdade. Missionário, essa palavra é dura. Eu não vim aqui para escutar isso, mas eu também não vim aqui para te trazer chave de carro e nem chave de apartamento. Aleluia. Porque eu não sou concessionária e nem imobiliária. Eu vim aqui para te trazer palavra, palavra de vida, que cura, salva e liberta. É dura, mas é palavra. É dura, mas é de Deus. É dura, mas está escrita. Eu não estou aqui emocionado falando o que eu quero. Eu não estou lendo um versículo para você aqui e falando igual um papagaio aquilo que eu penso. Não. Eu estou te dando um texto, um contexto, um começo, um meio e um fim da palavra.
Eu não estou te falando o que eu quero. Sabe por quê? Hoje em dia tem muitos pregadores aí, viu, Dênia? Que sobem em cima do altar e vomita aquilo que ele quer no povo aí embaixo. Verdade. E acha que o povo é obrigado a escutar. Aleluia. Começa sem contexto, sem meio e sem fim. Fala o que quer. E fala que Deus está falando. Deus fala o que está escrito na palavra. Ele não fala o que a minha boca quer. Aleluia. Glória a Deus. A palavra vai dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que agora Moisés ele sai de cena. E a palavra vai dizer que o jovem Josué entraria em cena agora. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que o Senhor chama Josué. E o Senhor então escolhe Josué, Caleb e a nova geração para entrar na terra prometida. Não perca, meu querido irmão, a chance que Deus te deu nesta noite. Talvez você vagou pelo mundo aí fora. Talvez muitas vezes na sua vida você virou as costas para aquilo que Deus estava falando ao seu coração. Ei, varão, muitas vezes você tem trocado Deus por tão pouco. Tem pessoas aí fora no mundo trocando Deus por tão pouco, meu querido irmão. Tem gente trocando Deus aí pelo maço de cigarro. Tem gente trocando Deus aí pelo copo de cerveja. Tem gente aí fora trocando Deus pela cocaína, pela maconha, pelo crack. Ei, varão, não troque Deus por pouca coisa. Ei, varão, não faça como o povo de Israel fez e perdeu a chance de ver a terra prometida. Aleluia. E perdeu a chance do quê? Aleluia. De ver a terra prometida. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não perca a chance de ver a terra prometida. A palavra fala que Josué ele assume a posição. Ele assume agora a liderança. Sabe por quê, meu querido? Um homem de Deus, ele assume a liderança. Um homem de Deus, ele assume a posição. Glória a Deus. Um homem que é chamado de Deus, ele tem posição. E Josué agora, pastor, ele tem um chamado. E ele assume a sua posição. Sabe por quê, varão? Porque se Deus te chamou, e Ele te escolheu, e Ele te colocou na posição, fica tranquilo. Por mais que falem mal de você, por mais que não gostem de você, você fica tranquilo. Porque se Deus te colocou na posição, ninguém tira. Se Deus te colocou na sua posição, Ele vai te honrar. Se Deus te chamou, e Ele vai te entregar o chamado que é na sua vida. Ei, pode se levantar terceiro, pode se levantar o vizinho, pode se levantar o fulano da direita, da esquerda, pode falar mal pelas costas, não tem problema não. Se Deus te levantou, infelizmente aqueles que não gostam de você vai ter que te engolir. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Tem muita gente que fala assim para mim, missionário, o senhor é muito metido. Já falaram que não gosta de mim já. Eu não gosto do senhor. Eu não gosto das suas pregações, não gosto do que você fala. Mas eu não estou aqui para ninguém gostar de mim, irmão. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. Você não precisa gostar de mim. Eu já sou casado, eu já tenho uma esposa. Se minha esposa gostar de mim, tá bom. E se Deus está gostando do que eu estou fazendo, se eu estou aprovado por Deus, não importa quem não está me aprovando na terra. Se eu estou aprovado por Deus, então eu sei que eu estou indo para o céu. Aleluia. Sabe por quê, varão? Porque assim como se levantou Datã, Corá e Abirão contra Moisés no deserto, vai se levantar Datã, Corá e Abirão também dentro da igreja para parar você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já fui chamado até de diabo. Você acredita nisso? Que já me chamaram de diabo uma vez? Mas também Jesus foi chamado, não foi, Dênia? De Deusebu, de mago, de tantos nomes colocaram para ele. E ele era isso?
não se importe com o que estão falando de você. Mantenha a sua posição, varão. Assim como Josué agora, ele está mantendo a sua posição sobre Israel. Ele está na posição, sabe por quê? Um verdadeiro soldado, ele fica na posição, varão. Um verdadeiro soldado não se importa quem levanta contra ele. Ei, quando você é listado para a guerra, se coloca na posição de soldado, varão. Pegue as suas armas e vai para cima do diabo. Não importa com quantas armas ele vai vir contra você. Só importa que pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai bater em retirada. Assim foi na vida do rei Ezequias. Quando o Senaqueribe se levantou, a palavra vai dizer que o profeta Isaías falou para ele: ei, fica tranquilo, Ezequias, porque a oração já subiu ao Senhor. A afronta de Senaqueribe já subiu, Ezequias. A afronta de Senaqueribe já subiu aos ouvidos do Senhor. Fica tranquilo que você não vai precisar levantar uma espada. Fica tranquilo que Deus vai mandar um anjo. E um anjo matou 185 mil homens de Senaqueribe. Ei, varão, foi um anjo só. Mas Deus manda eu te dizer assim: se o inferno se levantar contra você, ele não vai mandar só um anjo, não. Ele vai mandar uma legião inteira. Aleluia! Palavra canta! Decanta a labra súria! Glória a Deus. Decanta a labra ceia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para Senaqueribe, ô Dene, foi um anjo só, para 185 mil soldados. Ei, varão, você está com medo do quê? Você está com medo do diabo? O diabo é pequeno perto de Deus, rapaz. Você está com medo das afrontas? Fica tranquilo. Se ponha na posição como Josué se pôs. A palavra vai dizer que Josué, então, ele assume a liderança. A sua primeira batalha seria contra Jericó. A palavra vai dizer, então, que Josué, ele sitia Jericó por 6 dias, e no 7º dia ele vai sitiar Jericó, e agora as muralhas vão se cair. A palavra vai dizer que Josué, então, ele vence a primeira batalha contra Jericó. A palavra vai dizer que Josué também agora ele sobe em batalha contra Ai. A palavra vai dizer, então, que Josué, então, pelo pecado de Acã, de ter pegado os espólios sagrados a qual Deus ordenou que não pegasse, a palavra vai dizer que caiu 36 israelitas contra a batalha em Ai, pelo pecado de Acã de colocar a mão naquilo que não era dele. Ei, varão, deixa eu te dizer uma coisa: tem gente colocando a mão dentro da igreja naquilo que não é dele. Tem pessoas colocando a mão naquilo que não é dela dentro da igreja. Tem gente usurpando. Glória a Deus, aleluia. Mas Acã teve um fim triste. Acã, ele foi morto por pegar aquilo que não era dele, e ainda levou os seus filhos junto com ele. Olha que tristeza. Glória a Deus. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você quer sair da igreja, se você quer abandonar os caminhos de Deus porque você escutou uma palavra a qual você não gostou, sai você, mas não leva ninguém com você, não. Aleluia. Não leva ninguém com você, não. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Tem muita gente abandonando o barco Aleluia. e levando o irmão do lado junto. Glória a Deus. Se você não ama a sua alma, não mata a alma do seu irmão, não. Se você não aguenta ouvir a sã doutrina, que é a palavra de Deus, porque infelizmente hoje tem muito pastor passando a mão na cabeça de membro. Aleluia. E aí é duro. E aí o membro, ele não se fortalece na palavra de Deus, ele fica fraco. E na primeira luta dele, ele sai do barco. Glória a Deus. Aleluia. E na primeira luta dele, ele desiste por ouvir uma palavra a qual ele não gostou. Mas seja sábio, irmão. Absorva tudo aquilo que é falado em cima do altar. Respeite aqueles que estão em cima do altar. Porque se nós estamos aqui foi porque Deus nos colocou. Eu não pedi para estar aqui. Até uns anos atrás eu estava aí no mundo. Até uns anos atrás eu estava fazendo muita coisa errada aí fora, a qual eu não me orgulho. Mas Deus me chamou, me tirou do meio do lamaçal e me trouxe para cima do altar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a minha pai, aleluia.
Muitas vezes a caminhada ela é árdua, ela é dura, mas mantenha a sua posição. Não desista, varão. Não desista, varoa. Glória a Deus, aleluia. Se há algo que você tem que consertar na sua vida, seja grato por aqueles que estão te alertando a consertar. Aleluia. Se tem algo na sua vida que você precisa consertar, conserte. Sabe por quê, varão? Porque é pelo seu bem que nós estamos falando. É porque nós amamos a cada irmão que está aqui. É porque nós temos cada irmão aqui como uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque a gente não quer ver ninguém sair de dentro da igreja. Nós não quer perder ninguém. Jesus não quer perder ninguém, varão. Muito menos a gente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que após Acã e seus filhos serem castigados, Josué sobe contra Ai novamente, vence o rei de Ai. A palavra vai dizer agora então que o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, sabendo da vitória de Josué, agora Adoni-Zedeque ele fica desesperado. Ele vai juntar alguns reis, viu? A palavra vai nos dizer que Adoni-Zedeque ele vai chamar alguns reis. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oã, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Gemute, e a Jefié, rei de Lax, e a Derbe, rei de Eglon, dizendo: sobe a mim e ajuntai-me, e ferimos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. A palavra vai dizer então que agora Adoni-Zedeque ele faz aliança com os Jabuseus. E a palavra vai dizer agora, o missionário dele, que ele vai subir contra Gibeon. Gibeon é um povo que fugiu da sua terra com medo também das vitórias de Josué e se juntou no meio do povo de Israel e enganou o povo de Israel, se passando por peregrino, se passando por pessoas de outra terra, qual eram pessoas que não tinham como guerrear. Então ali eles se apresentam a Josué como sendo um povo fraco, com medo de serem também mortos pelo exército de Josué e pelo povo de Israel. Aleluia. E Josué então faz uma aliança com o povo de Gibeon. E agora o povo de Gibeon então eles entram num tratado de paz com Josué. E a palavra vai dizer, varão e varoa, que agora Josué daria proteção para esse povo. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque o Senhor então ele daria honra para esse povo de Gibeon. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. O Senhor aceitou o povo de Gibeon e protegeu o povo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Aleluia. Assim como a família de Rabi, quando Josué ganhou a batalha em Jericó, que era cananeia, também foi honrada. E Deus também honrou aquela família. Aleluia. Porque Deus ele cuida de todos aqueles que querem ver a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ei, meu querido irmão, a palavra vai dizer então que Adoni-Zedeque agora ele sobe então contra o povo de Gibeon. E agora ele sitia a cidade, é o missionário dele. E agora o povo desesperado manda um mensageiro até Josué e fala: ei Josué, sobe na peleja por nós, porque senão nós seremos mortos, senão nós cairemos e seremos eliminados pelo povo, pelos reis que subiram contra nós. Aleluia. A palavra vai dizer, meu querido irmão, que Josué então ele reúne o seu exército e sobe na peleja. A palavra vai dizer então que agora Josué está na peleja contra os 5 reis. Ei varão, o que me chamou mais atenção nessa palavra, deixa eu falar para você para terminar.
é que agora Josué ele sobe na peleja. E quando antes dele subir na peleja, o missionário dele, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer um pedido a Deus. E o seu pedido a Deus era que o Senhor parasse o sol para que ele pudesse vencer aqueles reis, porque eles estavam fugindo. Ei varão, mas eu fiquei me perguntando, Senhor, como o Senhor parou o sol, meu pai? Josué pediu para o Senhor parar o sol, mas o sol já é um astro que ele está parado nas regiões. E como o Senhor parou o sol, meu pai, para Josué não. O Senhor parou, foi a terra para Josué vencer a batalha. Ei varão, o Senhor manda eu te dizer assim essa noite, que Ele não para o sol por você, mas Ele para a terra. Aleluia. O Senhor, Ele para a terra ao seu favor. Porque o sol, ele já é um astro parado. A terra gira em torno do sol. Mas Deus parou a terra, não foi o sol. E Deus está parando a terra ao seu favor esta noite. Deus está parando a terra pela sua causa. Deus está parando a terra pela batalha que você está enfrentando aqui nesta noite. E você vai sair vitorioso. Assim como Josué, ele saiu vitorioso com o povo de Gibeon, e assim ele venceu os 5 reis. E assim também o exército de Adoni-Zedeque caiu por terra com os outros 4 reis que estavam com ele. Ei varão, Deus manda te dizer assim essa noite, que tudo que se levantou contra a sua vida, tudo que se levantou contra a sua casa, tudo que levantou contra a sua família está por terra nesta noite. E o seu gigante, ele cai essa noite, e você sai daqui com a sua vitória na mão. Você sai daqui com aquilo que você veio buscar. Ei, deixa eu te dizer mais, você não está aqui à toa. Você é um escolhido de Deus, assim como Josué. Aleluia. Assim como Moisés, você é um escolhido de Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra, essa mensagem que foi lida aqui hoje. A mensagem a qual Deus trouxe para a igreja. Essa mensagem não foi o missionário Camilo que te trouxe, mas foi o Espírito Santo que trouxe para a igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Tenha a força de Josué, tenha a fé de Moisés, e seja um servo de Deus. Honre a Deus acima de todas as coisas. Acima de qualquer coisa, coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida e nos seus planos. Nunca deixe de honrar a Deus, meu querido irmão. Nunca deixe de buscar a Deus, meu querido irmão. Sempre esteja em oração, sempre esteja em constante busca ao Senhor. Sempre esteja orando pelos seus próximos. Sempre esteja orando por aqueles que estão necessitados. Se lembre-se que você tem uma missão nessa terra, a qual Deus colocou na sua mão. E seja zeloso com aquilo que Deus te deu, para que no último dia possamos entrar de mão dadas na terra prometida, na nova Jerusalém, na casa do Senhor. Porque ali estaremos com Ele. E ali então estaremos em um corpo glorificado. E não estaremos mais como somos agora, mas estaremos translardados pelo Senhor e viveremos na eternidade com Ele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.